que eu vou falar aqui hoje não tá em nenhum canal no YouTube, pelo menos não no Brasil, não encontrei, e tem o potencial de mudar a sua vida. Enquanto você clica no joinha, eu vou pedir pro editor rodar a vinheta. Delongas, eu quero fazer um vídeo, 1 hora, me apresentando e contando um pouco da minha trajetória, mas o que eu quero hoje é gerar valor e te trazer uma nova reflexão a respeito do momento que você está passando, independente qual seja ele, e algo que também tem transformado as pessoas que eu tenho acompanhado. O que você espera da sua vida? Essa é uma pergunta muito comum de ser feita em terapia, né? Qual que são os seus planos para o futuro? Como anda os seus planejamentos? Nesse momento, como que você se encontra, como que você faz essa leitura de como você se encontra. Essa ideia de planejarmos e pensarmos de como está o nosso engajamento com as atividades do futuro. Interessantíssimo, predistor para depressão, mas o que eu tenho percebido nesses mais de 10 anos de atendimento clínico? Nós estamos presos num modelo linear de vida. Eu vou explicar. Esse modelo de vida, essa ideia de como a vida funciona, de como as coisas funcionam, como o mundo funciona, ele nem sempre foi como nós entendemos hoje. Era-se muito comum, na Idade Média, por exemplo, você nascer e saber qual seria a sua profissão, qual seria a sua vocação, qual seria até mesmo o seu casamento, a pessoa que você se relacionaria. E esse modelo estava muito bem incutido dentro de uma linearidade. O seu avô foi artesão, seu pai é artesão, você será artesão, por exemplo. E nem sempre foi assim, embora pareça arcaico. Antes disso, nós tínhamos um modelo que, em vez de linear, ele era circular. A gente vê algumas obras que retratam isso, por exemplo, O Rei Leão, né, aquela música linda, O Ciclo da Vida. Se você vê os hierógrafos egípcios, toda vez que as múmias, por exemplo, elas estão envoltas, tem o desenho, mas existe um círculo em volta da maioria delas. E se você perceber esse modelo, existia-se milênios atrás essa ideia de ciclo, essa ideia até mesmo em algumas tribos indígenas, a ideia de que nós nascemos, completamos um ciclo e morremos, e esse é o grande ciclo da vida, e nós fazemos esse movimento circular. Com a modernidade, né, depois da Revolução Industrial e esses novos pensamentos, é que se veio a se pensar nesse modelo mais linear. A informação chegou, a tecnologia chegou, o mundo mudou e muita gente diz que nós vivemos um mundo de mudança, um tempo de mudança. E eu gosto de acreditar que nós não estamos num tempo de mudança. Nós não estamos numa era de mudança. Nós estamos numa mudança de era. E esse pensamento que antes era circular e passou a ser, né, com o tempo, passou a ser linear, nós ainda estamos num modelo linear de vida, onde nós nascemos, nós nos formamos, nós trabalhamos, criamos nossos filhos, ficamos velhos, e com muita sorte teremos um pouco de dinheiro para a velhice. E é aquela história, né, de nascer, crescer, pagar boleto e morrer. E nesse meio tempo ver o que a gente vai usufruir. Porém, esse modelo linear que é herdado, não mais transgeracional, como era antes, mas ainda assim, quando nós nascemos, nos é incutido. Muitas vezes até de maneira subliminar, de maneira com que nós não percebemos tanto. Uma ideia de que nós começamos um projeto, seguimos com essa ideia de linearidade, onde nós nascemos, nós precisamos ter uma linha de formação, o ensino médio, depois a faculdade, depois o trabalho, iniciar uma carreira. E o sucesso muitas vezes era até pautado nisso. Aquela história, né, do seu avô, do seu tio, às vezes do seu pai, que começou embaixo numa empresa e começou a crescer até se tornar um cargo importante, talvez até presidente ou coisa assim. Esse era um modelo de sucesso. Esse modelo de sucesso não se aplica mais à nossa realidade. Uma pessoa que está 10 anos no emprego, ela está, na verdade, acomodada, né? Não é mais tão valorizado esse tempo, né? Até os artistas, se a gente vê, os artistas nasciam numa emissora e ficavam até o final. Hoje não.
né? Existem outras mídias, outras empresas, outros projetos, outras formas de expressão dessa arte. E isso se aplica agora nessa mudança. O que eu quero dizer com isso e aonde eu quero chegar com isso? Esse modelo linear que nos foi herdado de séculos atrás, que antes era transgeracional, agora é mais local, e que antes, mesmo milênios atrás, era circular, ele não se aplica mais. A grande maioria dos sofrimentos que eu encontro na clínica nesses 10 anos são de pessoas que estão passando por processos de transição, processos de mudança, de disrupção de vida. E essas transições elas são muito bem explicadas, categorizadas. Eu quero falar disso em futuros vídeos, mas nesse momento nós precisamos, na nossa geração, entendermos de que a vida não é linear. Entenda essa nova proposta de que, por exemplo, até os gregos antigos, eles tinham um nome para isso, embora não sistematizado, que era o nome para o tempo, né? Tínhamos o Cronos, que é o tempo cronológico, e tínhamos o Kairos, que é o tempo oportuno, o tempo, a percepção desse tempo. Mas qual que é a ideia aqui? Nós entendemos que a vida é linear, onde eu coloco aqui, por exemplo, perder os nossos pais. A gente sempre acha que está aqui no final, mas isso pode acontecer muito antes. Tem gente que não conheceu o pai. Aonde eu encaixo aqui uma doença terminal? A gente sempre acha que vai ter uma doença terminal e que vai ter um ano de vida para despedir das pessoas. E às vezes se encerra num acidente com 17 anos. Onde se encaixa o casamento? Tem gente que casa com 19, tem gente que casa com 38. Digo, 100 anos atrás, casávamos com 15, com 17. Entendemos que esse modelo linear, nessa sociedade mais fluida que nós vivemos, ele não é mais compatível. Nós precisamos entender de que a vida são feitas de transições. E aqui eu trago a analogia de um baralho. Nós vamos passar por diversas transições na nossa vida. E isso não necessariamente obedece à ordem cronológica. Nós vamos nos casar, nós vamos nos tornar viúvos, nós vamos às vezes nos divorciar. Existe cada vez mais a questão da mudança de gênero, de expressão de gênero, mudança de religião, mudança de comunidade religiosa, mudança de emprego. Em média, uma pessoa vai passar 13 empregos na vida. Isso quer dizer que nós pediremos demissão ou seremos demitidos mais de 10 vezes durante a nossa vida. E entendemos que esses baralhos que geram, essas cartas que geram um baralho, que são transições da nossa vida e não uma linearidade, mas algo que pode soar como uma estrela, algo que pode soar como um quadrado, algo que pode soar como uma linha. Particularmente entendo a minha vida como um modelo helicoidal. Se nós entendermos essas questões das transições, são muito mais relevantes do que a própria cronologia da nossa vida, isso vai ser extremamente útil e tem potencial de mudar as nossas vidas, porque ao invés de nos prepararmos para a vida, necessitamos nos prepararmos para as transições. Porque é nas transições onde as nossas crenças, os nossos valores, o nosso modus operandi, a nossa forma, a nossa personalidade se expressa nesses momentos de transição e não nesse ciclo e não nessa linearidade. Entenda, uma pessoa que era um veterano de guerra e se tornou um maestro de orquestra, uma pessoa que hoje nós podemos viver vidas onde uma pessoa que era líder religioso com diversos filhos se tornar um ativista de causa LGBT. Por exemplo, nós temos essas mudanças. Um traficante que se tornou um líder religioso, nós temos isso. E isso ainda nos salta aos olhos, soa como algo gritante, porque é algo novo da nossa sociedade, onde a vida não é mais linear. Ela não é mais linear. Vou repetir. Sua vida, nossa vida, não é linear. E essa percepção muda tudo. São nessas transições onde as nossas vidas tomam rumos que não é mais linear. Como eu tenho dito, o que nós devemos nos preparar para a vida, para a velhice, para o nosso trabalho, para o nosso emprego, para uma felicidade tardia, para uma felicidade adiada, para uma qualidade de vida próxima, para a vida
ser vivida apenas no happy hour, ou seja, a hora feliz somente na sexta-feira à noite, uma vez por semana, porque é o momento mais longe do trabalho. Nós mudamos e nós mudamos sempre. E a capacidade do ser humano é de se adaptar. Suas habilidades a lidar com essas transações, com esses momentos disruptivos, que são os momentos mais estressantes da sua vida, é que vai determinar o seu sucesso. Quase todas as pessoas, se não todas, porque a minha memória pode estar faltando, todas as pessoas que eu atendi se encontravam, de fato, em momentos de transição de vida. Criarmos habilidade para lidar com essas transições é que vai mudar se nós vamos ser afogados por essas ondas ou se nós vamos surfar nessas ondas. Por isso, eu tenho trabalhado e tenho trazido a ideia da terapia cognitivo-comportamental adaptada a habilidades de transição, a habilidade de disrupção, de mudanças. Criarmos habilidades de mudança. De nada vale você melhorar o seu humor se você não tem a habilidade de mudar a sua carreira ou mudar os seus ambientes relacionais, o seu ambiente social. Se nós não termos a capacidade de mudar, pouca coisa muda. Lidarmos com a vida com uma não linearidade e sim com uma sucessão de transições muda completamente o perfil e a possibilidade de escrevermos uma história melhor. E quando olhamos para esses baralhos, e são 52 cartas, né, que a gente pode transicionar, vou falar delas futuramente, nós olhamos então, nós podemos muitas vezes sofrer pelo efeito Netflix. Então nós temos lá tantas coisas, né, e ficamos escolhendo, acabamos indo dormir sem nem assistir aquele filme. Qual é a ideia aqui? Nós olharmos o que você tem passado, eu não sei o que é, mas independente do que você tem passado, o que vai mudar vai ser a sua habilidade de lidar não com esse problema, não com esse estresse, não com essa mudança de emprego, não com essa mudança de relacionamento, não com essa mudança de cidade, mas a habilidade de lidar com mudanças. E lembre-se sempre, mudar não é fácil, não é simples, mas não mudar é fatal. Sérgio Silva, estou muito feliz de você ter me acompanhado até aqui. Você quer falar um pouco mais sobre você? Estamos montando grupos terapêuticos para lidar com mudanças. E se as vagas estiverem abertas, o link vai estar na descrição. Mas também atendo com terapia individual, psicoterapia cognitivo-comportamental individual. Se isso te faz sentido para você no momento, saiba que eu estou aqui preparado para te ajudar. Será um prazer caminhar com você durante um tempo. Um grande abraço, a gente se vê. Até mais.